Um abraço! Dudu vai embora, dando a bola no ar a partir de agora. Última rodada da Libertadores. Hoje tem bola rolando, Atlético em campo. Gabriel Marques conta a situação do Atlético e do Furacão na última rodada da primeira fase da Libertadores. Veja. Tudo embolado, com chances de classificação na Libertadores ou Sul-Americana para os 4 times. Assim chega o Grupo G para a rodada decisiva. Para começar, a maior polêmica de todas, o troca-troca nos Atléticos. Nós estamos no direito de nos sentirmos traídos, mas posso falar? Muito obrigado, Atlético Mineiro! Muito obrigado, Galão da Massa! Eu não estava mais aguentando o Felipão com péssimas declarações. Entendia que naquele momento era importante a colocação, a minha saída do lado do Paulo Tua para que ele também lançasse a sua semente. Sob o comando de Filipão, o Galo enfrenta o Libertad, mesmo time que foi o estopim da crise lá em abril. Pensam que não vamos ter dificuldade com 20 jogadores? Mentira, é mentira. Esta não é a situação que a mim me prometeram. Pero mi contrato está arriba da mesa, que decidan lo que quieran. O tempo passou e as coisas mudaram. Na tabela, o Galo saiu da lanterna e assumiu a vice-liderança, ultrapassando o Libertad. Já Kudê saiu pela porta de trás. Agora, Filipão tem a oportunidade de encerrar a sua primeira semana de trabalho sem depender da vitória. Uma derrota por 1 gol simples ainda classifica o Galo para as oitavas de final. O grupo está muito focado, está todo mundo muito empenhado. E claro que a gente espera, né, fazer um excelente jogo para poder conseguir essa classificação com tranquilidade e assim, né, já pensar na próxima fase. Já o Furacão fecha a fase de grupos sem Paulo Turra. A questão de estar como interino da segunda partida, vou falar bem sincero para vocês, eu não penso muito nisso. Wesley Carvalho chega na última rodada como líder do Grupo G, já classificado para as oitavas, mas tendo apenas 1 pontinho a mais que o Galo. Com a lesão grave do lateral esquerdo Fernando, é provável que o técnico aposte novamente no esquema com 3 zagueiros, agora contra o Alianza Lima. Essa vitória nos dá decidir os jogos nas fases seguintes dentro de casa. Elton, ponto com o dia de decisão. Luciano Dias aqui está ao meu lado e fala desse Atlético Libertad. Atlético 2, Luciano Dias. Buenas tardes, muchacho. Buenas tardes, Everton. Belíssimo indumentário do México. Adoro esse país, adoro. Everton. Tem uma cara de mexicano. tem um bigodinho ali de mexicano. Assim, quem tem mais time? Atlético. O Atlético tem essa vantagem. Não tem torcida e não tem um Kudê. Exatamente. Defensores de Chacho. O Atlético tem mais time, o Atlético tem essa vantagem de poder perder por 1 gol de diferença, não tem essa pressão de torcida, a torcida do Libertad não é tão grande lá no Paraguai. São alguns fatores que levam o favoritismo ao Atlético, mas o Galo não pode ficar preso a essa vantagem. O Atlético tem uma experiência recente contra o Corinthians, que tem muito mais time que o Libertad, mesmo não vivendo um grande momento. O Atlético tem uma experiência recente de que você não pode ficar preso ao resultado. Se o Atlético jogar a partida naturalmente, propor o seu jogo naturalmente, o Atlético fatalmente vai conseguir um resultado positivo lá no Paraguai. Tem a experiência do Felipão, um treinador que entende muito esse tipo de jogo, esse tipo de vantagem também. Essa vantagem tem que ser levada apenas para os minutos finais. Se estiver perdendo por 1-0, aí sim, segurar a bola, tentar prender o máximo para passar o tempo. Mas durante a maior parte do jogo, o Atlético tem que jogar naturalmente esse duelo contra o Libertad. A classificação, e quem sabe, acho difícil na primeira colocação, mas o mais importante é o Galo sair classificado. Não com 100% de aproveitamento, como o integrante aqui do programa falou lá no início, quando saiu o sorteio de grupos da Libertadores. Quem falou isso? O integrante que usa bigode. Mas é uma classificação importante para o Atlético avançar à próxima fase da Libertadores. É um jogo de mata-mata, sendo na fase de grupos, Everton. Eu vou passar a palavra, já que você foi citado, El Bigodon. Ô HG, sabe aquele... eu não gosto desse momento no programa, porque toda vez que vem alguém aqui, vem o Lu, vem o Dolabella, aí dá a palavra pro Valu, dá a palavra pro Elton, eles tentam me agredir.
Eu não sei o que eu faço para esses caras que eu incomodo tanto. Mas enfim. Jogando bola. Sabe o que acontece, Luciano? Eu não contava que o Atlético teria o Tonho da Lua como treinador mas ele durante já era toda treinador. a fase de grupos da Copa Libertadores. Eu imaginava que ele faria um trabalho minimamente decente, o que ele não fez. Não à toa ele já saiu do Atlético. Agora, com o Luiz Felipe Scolari, o Atlético vencerá o Libertad e conseguirá essa classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Em primeiro? Em primeiro não, porque Fiquei o Atlético Paranaense preocupado vai ganhar agora, lá. inclusive. Fiquei preocupado. Luciano, um segundo ponto. Vem comigo. Esse Atlético vai longe no mata-mata da Libertadores, porque se você não se lembra, no ano passado o Luiz Felipe Scolari, com um time bem pior, foi vice-campeão desse mesmo torneio. Futebol é mágico assim. Segura aí Futebol é mágico segura assim. aí seu pagode. Futebol é Segura aí tranquilo. seu pagode, que o Filipão vai calar sua boca nessa temporada. Tomara. De verdade, Considera que há portabilidade na bola. Aqui, deixa eu te falar. futebol eu acho é que mágico, o torcedor atleticano que está acompanhando a gente deve estar bem preocupado agora. Por quê? Porque tudo aquilo que o Thiago coloca nessas futurologias dele relacionadas à pontuação, a vitórias, os negócios dão uma A torcida desandada. do Cruzeiro deve estar puta da vida O torcedor comigo. dá uma batida na madeira. Eu falei que ficaria lá em aí, cima e tá ficando lá em cima. Não, tá na segunda seu palhaço. metade. Tá na Décimo segunda parte segundo, da tá tabela. disputando. Segunda parte. Tá disputando. O Luciano falou uma coisa importante aqui do Atlético estar vivendo um mata-mata nesse jogo contra o Libertad. O Atlético já está vivendo um mata-mata já há 3 rodadas dentro da Libertadores, né? Criou-se essa possibilidade. Até Libertadores também. Não, é porque o Atlético, na própria Libertadores, ao perder 2 jogos seguidos, isso aí fez o Atlético ter obrigações dentro da Libertadores. E o time está tendo essa capacidade. O Paulinho falou a respeito de foco. Eu espero realmente que o time entre focado. Porque na partida que o Atlético teve uma vantagem, e o torcedor, mais uma vez o Luciano lembrou isso, o Atlético hoje ele não pode entrar com esse entendimento de que se perder por um gol de diferença, mesmo assim está classificado. Não, o Atlético precisa entrar com a mesma ideia que entrou nas partidas anteriores e conseguiu a vitória. Porque o Atlético tem mais time, tem mais capacidade de ir, mesmo jogando lá no Paraguai, conseguir essa vitória que vai coroar essa classificação que foi tão difícil se ela vier a acontecer. Ô Valu, você acha que algumas figuras neste programa tratam o futebol de uma forma muito superficial e você que aprofunda mais nos temas, nas discussões, te incomoda estar presente no mesmo ambiente dessas pessoas? Incomoda profundamente. Boa tarde para você, HG e os demais. E a forma como é tratado, né, de maneira superficial, se vence, tá tudo muito certo, se perde. Lembra, só você tá falando do apresentador também. São os piores, sim, né? Sim para todos, na verdade, né? Igual aquela opção do Windows, na verdade. Sim para todos, inclusive para mim, né? Então, inclusive para mim. Então, assim, é importante lembrar que a péssima campanha do Cudê na Libertadores, conforme o Thiago Fernandes colocou, e aliás, o grupo está terminando da forma exatamente que eu disse que seria, né? Entendi Atlético e Atlético Paranaense disputando até a última rodada quem seria o primeiro colocado do grupo e assim está sendo. O Cudê entrega o Atlético nessa condição ruim para a classificação de hoje, né? Classificação. E aí é importante lembrarmos que o Atlético só está sobrecarregado com a questão dos jogos, até que o Hulk reclamou recentemente, tem toda a razão, mas por conta de uma herança de uma campanha ridícula realizada pelo técnico Cuca no ano passado, que aí já adicionaram, eu até discordo do Elton quando ele diz que desde a primeira fase, né, o Atlético já está disputando o mata-mata da Libertadores desde a pré-Libertadores, né? Isso aí fruto do péssimo trabalho realizado ano passado pelo Cuca. O Filipão é especialista em Copas, aí realmente eu concordo com o Thiago Fernandes, ele tem uma capacidade de preparar as suas equipes, sejam seleções ou times, para as Copas que não cabe a ninguém questionar isso. Além da capacidade, ele tem aquela famosa mística também das Copas. Então, acho que o Atlético deve fazer um jogo seguro hoje, que não deve correr riscos diante do Libertad, que vai vir para tentar jogar a sua cartada final na competição. A grande questão, na verdade não há uma grande questão, mas a questão não tem pressão de torcida, não tem atmosfera como encontrou lá contra o Corinthians.
O time é inferior ao Corinthians, não vai jogar com o Atlético hoje como jogou aqui no Mineirão, porque precisa vencer por uma diferença de 2 gols, vai sair para o jogo, portanto, acho muito interessante que o Atlético tenha juízo e jogue de forma reativa. Humildão, sem inventar esse papo de que, tem que ser. Se for protagonista e vencer, vamos chegar aqui e elogiar, porque tem bola, elenco e treinador para ser protagonista. Mas, como não atuou lá contra o Corinthians, aliás, por desconhecimento absoluto do técnico, né, que achava vantagem ampla demais e meteu basicamente um time cheio de jogadores reservas, eu sinceramente não creio que o Filipão vá fazer isso hoje. Ele tem uma vantagem considerável, ele sabe que o adversário vai montar para cima, o adversário precisa vencer por uma diferença de 2 gols. Juízo e humildade. Às vezes é importante você se segurar, jogar no erro do adversário, porque de fato o adversário vai se expor E hoje. muito cuidado com a bola parada do Libertad. É uma tem sido um preocupação grande problema. do Atlético. E muita competição, né? O Atlético precisa de competir melhor do que competiu contra o Fortaleza, É um grande por exemplo. problema pra mim. Essa é a questão do jogo de hoje. Você pode ser organizado, mas você tem que rasgar a bola no jogo de hoje. Estão falando em 2 volantes, Everton. O Otávio entrando no lugar do Johan. Eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Eu até acho que ele vai de Edenilson. Eu não que acredito. entrou contra o Fortaleza. eu falei lá mas eu no não gosto Itatiaia. porque o Atlético tem o seu estilo de jogar, então tem que manter esse E estilo eu de ainda jogar. nem acho que vai o Edenilson, eu acho que vai Igor Gomes. Eu sinceramente, ontem E eu falei... o Lemos na zaga. Ontem eu falei da Itatiaia e vou repetir aqui. Eu montaria... Fiquei surpreso com o Edenilson. Batalha, Patrick e Zaratio? Batalha, Patrick e Zaratio. O lado direito, lá é o ruim? Pavão é um jogador... O lado direito tem o Pavão, um jogador que auxilia muito bem o Mariano por ali. Eu não sei como é que o Lemos deve voltar. Não, né? deve ser o Lemos. Titular, né? Estou dizendo de ser titular. Então, o Pavão faz muito bem esse jogo sem bola pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o Arana, por mais que seja um jogador já recuperado e vá para o jogo, acho importante que o Patrick dê um suporte por ali, marca bem, tem bom passe, acho que pode ser um jogo para o Patrick. Então, Batalha, Patrick e Zaratio. O Otávio, eu mudei meu conceito sobre ele. Eu já cheguei, inclusive, a pedir o Otávio como titular. Porque Hoje eu não peço mais. ele teve um bom momento ali O Otávio, no Atlético. Passada curta. Teve erros decisivos. Passada curta, são inúmeros, né? não tem muita força física. O HG. Futebol hoje está sendo muito físico. O Atlético tem deixado isso a desejar mesmo nesse aspecto. Acho um problema. Se o Patrick responde melhor, sendo um jogador mais físico, que marca muito bem, põe para jogar e dá sequência. E outra coisa, eu não estou dizendo de ele atuar como basicamente um segundo volante. Não, é que eu estou dizendo o seguinte. Meia esquerda. Ele é um meia esquerda, sabe? Ele tem bom passe, ele marca bem, sem a bola ele sabe jogar e ele ajuda ali pelo lado esquerdo o Paulinho e o Arana. Eu iria com o Patrick. Pois não, Não, seu é que eu Batata? acho que dá pra você pensar no Zarate como esse segundo homem do meio campo, liberando o outro. Eu acho que no jogo contra o Fluminense, inclusive, foi feito isso. No momento em que ele tinha o Bataglia como primeiro volante, o Zarate como segundo homem, o Johan tinha um pouco mais de liberdade para tentar criar. Não que o Johan tenha conseguido executar o que foi pensado para ele dentro das 4 linhas, mas ele tinha liberdade para pensar o jogo. Ele tinha aquela liberdade para chegar ao ataque, para se aproximar do setor ofensivo, para pisar na área. É que eu não gostei da atuação do Johan naquela partida que para mim foi até o momento a melhor do Atlético. Então, eu acredito que é possível hoje ter o Patrick fazendo isso. Mas não só ele, eu gosto da ideia também do Elton de colocar o Igor Gomes ali. E aí você segura um pouco mais o Zarate, tem um pouco mais de marcação com o Zarate, que também te daria qualidade na saída de bola, mas teria um jogador um pouco mais ágil. O meu time titular é exatamente essa formação de... Eu sei que o Fux não está no jogo, tá, gente? Mas meu time titular é Everson, Mariano, Fux, Lemos, Fux e Arana, Batalha, Patrick, Zaratio, Pavon, Paulinho e Hulk. Esse é o meu time titular. Dá uma sequência para o Paulinho atuando ali à frente do Batalha. Vai funcionar. Acredite no HG, como você precisa acreditar nisso que eu vou contar.